bem? Estamos aqui em mais um vídeo onde a gente faz avaliações dos desenhos. Quem já acompanha o nosso canal sabe que semanalmente a gente faz esse quadro, né, que chama #AvaliaMeuDesenho. É onde as pessoas que querem ter os seus desenhos avaliados por mim fazem uma postagem no Instagram e marca com a #AvaliaMeuDesenho. E aí eu entro nessa página, conforme eu vou mostrar aqui na minha tela, ó, você pode ver aqui, Avalia Meu Desenho. Você faz um post e marca com a hashtag. Atualmente a gente está com 12.428 publicações e aqui a galera vai postando. Então eu escolho aleatoriamente algum desenho aqui, falo o nome de quem fez e faço a avaliação, né? Faço algumas observações, algumas críticas construtivas. Antes da gente começar, eu quero pedir, como sempre, que você deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal, caso ainda não tenha se inscrito, e também ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se você tiver também alguma sugestão para vídeos, temas, aí você ajuda bastante a gente com o seu comentário, beleza? E também, se você quiser se tornar membro, em breve, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas em breve vai estar aparecendo um botão aqui embaixo, se é que já não está aparecendo aí, seja membro, e aí você pode entrar aqui para uma comunidade fechada, você paga um valor aí simbólico, mensal, é um serviço de assinatura, e diariamente a gente vai estar postando vídeos, pequenas videoaulas, tá? Pequenas assim, 10, 15 minutos de videoaulas narradas, explicadas, mostrando todo o passo a passo do desenho que eu estou fazendo na determinada semana. Beleza? Bom, mas vamos lá para a avaliação. Então aqui, conforme eu já mostrei, a hashtag #AvaliaMeuDesenho, e para você encontrar é só você vir aqui no campo de busca, no seu smartphone aí, e digitar #AvaliaMeuDesenho, você já vai achar essa página. E aqui tem vários, né, desenhos aí de muita gente, alguns em andamento, então já vou fazer uma observação. Duas coisas que eu não faço, é a avaliação de desenho em andamento e a avaliação de desenho que não seja no estilo realista. Tudo bem, tem desenhos que a tentativa foi fazer um realismo e não ficou. Nesse caso a gente avalia sim, porque a gente percebe que a intenção foi ter feito um desenho realista. Porém, tem alguns que os próprios traços já demonstram que é uma caricatura, ou é um mangá, ou de repente é um estilo de desenho que não tem nada a ver com realismo. Aí eu já não faço nenhum tipo de avaliação. Ó, por exemplo, esse desenho aqui, ó, vamos abrir ele. Vé Oficial. Fez esse desenho aqui, ó, agora, né, dia 12/1. E a Verônica. E aqui dá para perceber que a tentativa foi fazer um desenho realista, porém ele ficou um pouco marcado com linhas, né? E uma das características do desenho realista é não ter linhas, ou seja, de toda linha deve nascer uma sombra. Então, por exemplo, tem essa linha aqui, ó, da roupa, deixa eu ampliar um pouquinho aqui a imagem. Ó, tem essa linha aqui da roupa, você tem que jogar a sombra para um lado ou para outro para eliminar essa linha. Tem esse contorno aqui do terno, da roupa que ele está vestindo, você tem que puxar a sombra para algum lado para desaparecer o contorno. Na orelha, olha só, vários contornos, ou seja, de cada contorno desse precisa nascer uma sombra para um lado ou para outro. Tá? E isso você tem que consultar a fotografia que você está usando como referência. O cabelo. O cabelo, a raiz do cabelo, ela não pode ser seca desse jeito. Tá vendo? Ó, seca. Ela tem que começar aqui dentro do cabelo e ir desaparecendo para a testa, para a raiz. Então a raiz ela tem que ficar bem fininha para não parecer que o cabelo foi colocado. Porque a raiz estando fininha, parece que ele está nascendo aqui, né, na pele, no couro cabeludo. Agora, se faz desse jeito, dá uma impressão de divisão e aí fica muito seco. A barba também, ainda que a barba esteja feita, né, ainda não fica assim tão marcante. O lábio, olha só, o contorno que eu falei, todo contorno precisa ter uma sombra para um lado ou para o outro. Quando você olha uma fotografia, você não vê contornos. Você olha um rosto, não existe contornos, existem formas, existem luz e sombra que dá a noção de volume e de profundidade, mas não existe um contorno. Beleza? Vamos aqui para o próximo.
alguns desenhos em andamento. Desenho em andamento eu não vou fazer avaliação porque a gente não sabe ainda o que vai ser feito no desenho, né? Ó, esse aqui, ó, do Kleb Art. Esse aqui tá legal, parece que ele usou aqui não só grafite, mas alguma coisa de carvão também, porque tá bem preto. Esse desenho aqui, o Kleb, né, não sei o nome dele, mas aqui você tem que pensar o seguinte: quando você faz uma pele muito branca e um fundo muito preto, acaba deixando o desenho com um aspecto muito pálido. Então você tem que dosar isso. Quando a pele é mais clara, você procura realçar um pouquinho mais a sombra nas bordas da pele que entra em contato com o fundo branco e de repente fazer um fundo branco. Um fundo cinza também não funciona, porque senão fica tudo muito acinzentado o desenho e não fica legal, tá? Mas tem que tomar cuidado com isso. Cabelo, mesma coisa que eu falei no desenho passado aí, né? A marcação no final do cabelo. A hora que eu ver um cabelo feito do jeito que eu mencionei, eu falo, porque a maioria não faz assim. Ó, esse aqui, ó, também é o lance do desenho realista com contorno, tá vendo? Tem contorno no nariz, tem contorno nos olhos, tem contorno nos lábios, tem contorno no formato do maxilar, tem contorno nas rugas, ou seja, o desenho realista ele é caracterizado pela falta de contorno, tá? Tem que ter luz e sombra. Vamos ver outros aqui. Tem vários desenhos legais aqui, hein? Ó, esse aqui, Bodeline, André. André, é o seguinte, cara. Esse aqui, ó, ficou bacana o seu desenho, o jogo de luz e sombra. Porém, você precisa realçar mais os tons escuros. O escuro ficou muito desbotado. E aí, quando você faz uma tonalidade preta e desbotada, fica muito pálido o desenho. Se você joga esse preto aqui, por exemplo, ó, essa parte, com certeza ela é preta na imagem de referência. Essa aqui, ó, a sombra abaixo do capacete. Se você faz preto, preto mesmo, dá outro aspecto no desenho. Você vai perceber que até as partes claras precisam ser escurecidas, uma vez que você deixou as partes escuras mais preta, tá? Eu tô vendo aqui, eu tô tentando identificar o lápis que você usou, dá para ver que é da Faber-Castell, mas não dá para identificar as tonalidades de lápis. Mas pode caprichar mais nos tons escuros aí para poder dar mais contraste no teu desenho, senão fica muito pálido, beleza? Vamos lá, ó, o desenho do Messi aqui que fizeram. Shaolin Brown, parece que eu já avaliei o desenho dele, hein? Me lembro desse nome. Ó, o desenho ficou bem bacana como um todo, a camisa da Argentina aqui ficou excelente. Porém, o rosto do Messi, olha só, ficou muito exagerada as marcas, tá vendo? Dá uma impressão assim que ele tem uns 60 anos, entende? Porque você não pode considerar somente o que você está vendo ali na imagem. Às vezes a resolução acaba te enganando, algumas manchas que tem na foto e tal, suor na pele, brilho e tudo mais. Mas você tem que considerar o seguinte: o Messi é um cara de aproximadamente 30 anos e você considerando isso, você desenha uma pele de aproximadamente 30 anos, entende? Você não pode fazer exatamente... porque assim, eu imagino que muita gente começa a fazer a textura e começa a focar tanto na textura que acaba exagerando. E aí se exagera, fica complicado, tá? Porque aí para apagar já é difícil e tal, mas ficou como um todo, ó, dá para ver que Shaolin manda muito bem no grafite, ó. Olha a textura dessa camisa, ficou excelente, a tatuagem do braço, pescoço, ficou tudo muito bom, mas essa parte aqui da pele não ficou legal, tá? Você tem que deixar um pouco mais liso e menos texturizado. Vamos ver outros desenhos aqui, ó. Ó, esse aqui do Einstein. Esse aqui também foi o mesmo lance que eu falei, uma tentativa de realismo, apesar que eu acho que não está pronto, né? Não está pronto, está com muita parte branca aqui. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Estava desenhando na praça em frente à minha residência e uma pessoa me ofereceu R$100 pelo meu desenho que ainda está em processo. Analisando que a pessoa não é de a qual estou desenhando, eu perguntei, então recebi a resposta.
Resolvi ler. Ah, meu Deus. Tá. Mas não tá pronto o desenho, então vamos deixar aí. Vamos ver outros trabalhos aqui. Ó, esse aqui também é uma tentativa de realismo, porém com muitos contornos, tá? Pelo jeito foi usado até nanquim. Ah, mas na arquitetura também usa, tá? Ok, mas se você quer fazer realismo, você tem que disfarçar os contornos. Quando você olha para a foto de uma casa, você não vê contorno, a não ser que o contorno foi pintado. Vamos ver outros trabalhos aqui, ó, colorido não mexo. Trabalhos que estão muito bons, eu nem faço avaliação, porque se eles já estão bons, né, já está legal. Vamos bem aqui para baixo, porque é interessante a gente ver outros aqui. Ó, colorido também não faço avaliação. Ó, esse aqui da Alziane Amorim. Alziane, tem algumas observações. O desenho, pelo jeito, foi feito à mão livre, tá? Porque a gente percebe pela proporção do rosto. O rosto está muito comprido em relação à largura, ou seja, ficou desproporcional. Ah, mas você não está vendo a foto, mas dá para perceber que está alongado demais o rosto. É típico de quando a gente faz um retrato só olhando, eu falo por experiência própria. Por isso, hoje eu uso mesa de luz, decalque, até mesmo quadriculado, porque a construção do desenho é muito importante que você consiga absorver o máximo da proporção exata para que ele fique harmonioso, né? Para depois, então, você começar a trabalhar luz e sombra. Então, começando por aí. E depois a parte de sombra, que precisa ser mais definida, está muito manchada, tá? Você está fazendo e está esfumando demais, ao invés de trabalhar mais com o lápis. Então procure trabalhar mais com o lápis antes de começar a esfumar, porque se você passa só um pouquinho o lápis e já esfuma, o desenho ele fica mais com um aspecto de mancha do que de sombra. Inclusive o cabelo, ó, o cabelo também não está parecendo fios, está parecendo manchas, tá? Eu dou uma dica aí de assistir os vídeos aqui no YouTube, tem muito vídeo, muitas playlists aqui no canal, para você dar uma olhada, e tem muita coisa também para quem está iniciando já entender esse processo de luz e sombra. Beleza? Bom, acho que é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Agradecer aí todo mundo que tem postado os desenhos. Vem muita gente postando desenho, tá bem legal esse quadro. Só que para você ser avaliado, procura seguir algumas coisinhas que eu venho falando aqui. Tá? Não adianta postar desenho em andamento, eu vou ver, mas não vou comentar. Não adianta postar desenho colorido, eu vou ver, mas não vou comentar. Então, atenta para isso, para que a gente... E o estilo realista também, né? E quando o seu trabalho está muito bom, ó, isso aqui já é... Para mim, isso aqui é foto, não é um desenho. Para mim, eu não acredito que esse aqui é desenho, não. Tá muito realista. Se for, então... Parabéns, mas não é não. Ó, esse também não é desenho. Então a galera vai postando de tudo esperando ser avaliado, com certeza não vai ser. É a última aqui, ó, para encerrar, David McNine. Essa, ó, a foto muito bonita, tal, porém é muito difícil. Olha o tamanho da ponta do lápis perto do tamanho do rosto, ou seja, dá para perceber que é um rosto pequenininho, tamanho de uma moeda. É muito difícil você fazer um rosto desse tamanho e alcançar um nível de realismo, tá, David? Então, ó, contorno, tá, proporção, a foto bonita, a menina bonita, tal, só que se você pega para fazer desse tamanho com contornos, acaba não ficando legal e você não alcança realismo, tá? É melhor você pegar só o rosto do que pegar todo o corpo. É melhor um rosto pegando a folha inteira do que um rosto do tamanho de uma moeda, onde você não vai conseguir fazer detalhe nenhum e nem um pouco de aspecto realista. Beleza? Vamos ficando por aqui e é só postar seguindo essas regrinhas aí para a gente poder seguir avaliando. Beleza? Um grande abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais!